aproxima. E o povo de Israel, diante do mar, começou a se lamentar. Se aproxima o inimigo, nós estamos em perigo, vamos perecer. Clame ao seu Deus, Moisés, peça a ele agora pra me nos socorrer. Então nós iremos estudar hoje o assunto sobre o qual nós precisamos estar atentos, cujo título é Não Desça ao Egito. Iremos abrir nossas Bíblias então no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Todos acharam? Amém. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Um versículo muito conhecido, porém devemos atentar para o que a palavra de Deus diz. Ser apto é estar em condições de adestramento, de preparação, com aptidão, com os requisitos necessários para fazer parte do reino dos céus. Jesus está falando que para ser salvo, para entrar na vida eterna, eu tenho que colocar a mão no arado e não olhar para trás. Se eu olhar para trás, serei comparado à mulher de Ló, que foi transformada numa estátua de sal por causa da sua desobediência e dos seus anseios, talvez da sua agonia, sentimento de perda, curiosidade para saber o que estava acontecendo. A mulher de Ló, no seu íntimo, gostaria muito de rever o que perdeu. Quem sabe, se Deus não destruísse, ela gostaria de ficar ali morando. Quando Jesus estava conversando com os seus discípulos a respeito de muitos assuntos, ele sempre advertia-os para que eles não tivessem ansiosos por coisa alguma, preocupados com o que deixaram para trás. Sempre ele estava alertando os seus discípulos para que isso não fosse um laço na vida dos seus discípulos. Há muitos crentes que começam bem na caminhada, mas as coisas da vida, as necessidades, as ondas que se levantam, as tribulações, a falta e muitas coisas que nós conhecemos do dia a dia, faz com que esses crentes olhem para trás, voltem ao Egito. Olhar para trás é o mesmo o que aconteceu com o povo de Deus no passado. Todas as vezes que havia uma tribulação, o inimigo se levantava, havia uma necessidade, eles lembravam das coisas que ficaram para trás, do Egito. Nós temos conhecimento de quando Deus, através de Moisés, tirou o povo pelos sinais e maravilhas que foram realizados no Egito. Então, quando o povo se encontravam diante do Mar Vermelho, de repente souberam que Faraó estava vindo atrás deles, e eles estavam encurralados porque na frente tinha o Mar Vermelho. Segundo a história, nos lados aos arredores tinham montanhas e obstáculos, e atrás vinha Faraó. E eles então logo lembraram do Egito, de onde tinham saído. Eles esqueceram da escravidão, eles esqueceram que era um povo dominado, eles esqueceram que estavam engaiolados como um passarinho, que cantavam bonitinho, de boa aparência, mas preso. Como muitas pessoas hoje preferem ter o prestígio que a sociedade oferece, da fama, dos conhecimentos,
e estarem presos do que ser libertos por Jesus e viver uma vida mais simples. O povo então, quando souberam que Faraó estava se aproximando, clamaram logo: por que nós ficamos no Egito? Por que não tivéssemos morrido lá? Não tinha sepultura lá? E assim foram duvidando, blasfemando. Sempre houve os descuidados daqueles que não atentavam para Deus, não estavam atentos à palavra. Sempre houve no coração dessas pessoas o voltar ao Egito. Hoje muitos crentes já voltaram para o Egito, e alguns estão dentro das igrejas, mas com um cordão umbilical no Egito, sendo sustentado pelo mundo, porém dentro da igreja, vendo se dá um jeitinho para ele entrar no céu, mas praticando as mesmas desgraças do pecado. Nós vemos as pessoas se enganarem porque está faltando pregadores de verdade. Nós estamos vendo os crentes se enganarem porque cresceu e proliferou pregadores de bondade, de promessa com o pecado junto dentro das igrejas. Então isso tem fortalecido um número grande de membros que acreditam que estão bem, mas seus corações estão no mundo. Quando vem uma necessidade, não vão para os pés do Senhor. Sempre pensa em dar um jeito de voltar no Egito para conversar lá com Faraó, porque Faraó sempre tem uma promessa, e a promessa dele é esta: aquele que prostrado me adorar, tudo isso eu vou dar. Faraó está sempre pronto para oferecer alívio momentâneo dos problemas materiais. Preciso de uma mulher, preciso de um homem, preciso de um dinheiro. Faraó está pronto para oferecer da forma mais fácil. Ele te apresenta o que você mais deseja, o que você tem necessidade, rapidamente, contanto que você fique prostrado. Não precisa sair de dentro do templo, pode ficar no templo das igrejas, mas o teu cordão umbilical fique ligado nele. Nós temos uma passagem na Bíblia, no capítulo 16 de Ezequiel, em que o Senhor faz ali uma comparação de Israel, quando estavam sem lei, quando não eram povo, quando estavam desprezíveis, e o Senhor compara a nação com uma mulher que nasceu, mas estava ainda com o seu cordão umbilical ligado, e estava no seu sangue. Ninguém tinha esfregado sal, limpado o seu corpo daquelas coisas, e ele a achou naquele estado e cuidou dela e fez roupas dos tecidos mais caros que existiam, adornou-a das pérolas e das joias mais bonitas, e ela tornou-se rainha. Mais interessante que nesta parte, quando o Senhor a encontra com o seu cordão umbilical, capítulo 16 de Ezequiel, que ainda não tinha sido cortado, e é difícil cortar o cordão umbilical das pessoas. Quando elas vêm para o caminho do Senhor, elas ficam ligadas à mãe, ao pai, não é? Ou seja, ao Faraó. Em palavras claras, Faraó é o diabo, é ele que muitos ainda estão ligados. Como foi dito lá no inferno, eles criam as modas, o linguajar, as palavras, inspiram os seus seguidores, que são na verdade profetas, que são pessoas influentes no mundo, e essas pessoas influenciam as massas, as menores, e as massas se sentem bem em copiar o seu artista, porque o artista tem uma influência tremenda na sociedade, e é muito interessante falar igual a ele, vestir igual ao artista, até andar do jeito do artista. Mas essas pessoas que não têm Jesus, muitos deles são adúlteros, feiticeiros, homicidas, ladrões porque roubam a Deus, inspirados pelos demônios do inferno. E os demônios trabalham de uma forma
a inspirar esses homens, e de maneira que esses homens também possam atrair as pessoas após eles. E as massas atraídas ao faraó, ao rei do Egito, as pessoas não têm lugar para Deus no seu coração, porque estão cheias dos cuidados da vida. O tempo é tomado pelo dia a dia, pelos negócios, pela compra, pela venda, pela vaidade, pelas novidades que vão surgindo dia após dia. Isso é voltar ao Egito. Quantos crentes estão dentro do Egito, mas com uma capa de cristão, de religioso, mas não percebem quanto seus corações se alegram com as coisas desta vida e não têm prazer na palavra do Senhor. Como eu li outro dia para os irmãos, lá no livro de Jeremias, no capítulo 6, o Senhor disse ali que a palavra dele, ele disse: a minha palavra é coisa vergonhosa para eles, eles não gostam dela. Vamos dar uma lida aqui no livro de Isaías, capítulo 31, onde o Senhor alertava o povo naquela época para que eles não buscassem refúgio no Egito. Diz assim: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também Deus é sábio, Ele é Deus, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade, porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Buscar refúgio do auxiliador em Faraó é virar as costas para Deus, se proteger do homem que não tem Deus, do homem que na verdade praticam pecados contra o Senhor, é virar as costas para Deus. Em toda a história, tanto na Bíblia como em nossos dias, todos nós temos uma tendência muito forte de resolver o problema imediatamente através de uma solução dada da parte externa, e não esperando no Senhor, porque esperar em Deus deve ter paciência e aguardar um tempo. Mas Faraó concede uma condição melhor à vista das pessoas. Ele diminui o tempo de espera, porém é um laço para prender as pessoas a ele. Há muitas coisas na vida que acontecem que levam as pessoas a buscarem refúgio no Egito. Descer ao Egito naquela época era um pensamento muito forte no coração dos judeus, porque eles foram criados lá, a nação foi gerada no Egito. Quando nós vemos lá em Gênesis, abram conosco Gênesis 49, 10, o Senhor falou para o seu servo não temer, falou para Jacó não temer descer ao Egito, aonde se encontrava já José, e ali a nação iria crescer, porque era um propósito de Deus. Gênesis 46, quando o Senhor falou a Isaac, a Jacó, em Gênesis 46, dizendo que não temesse. Jacó já estava ancião, seu filho José já estava no Egito, e o Senhor disse para ele não temer. Ele disse assim:
E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba, e ofereceu sacrifício ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Isaque a Israel em visões da noite. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. Ele disse: eu sou Deus, o Deus teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó e seus meninos e suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Quando então a nação de Israel foi para ali habitar no Egito, e durante 430 anos a nação se formou ali, né, na terra do Egito, porque Deus tinha esse plano. E é uma figura para nós. Nós comparamos hoje o Egito com o mundo. Canaã era a terra que eles iam voltar depois de 430 anos. E nós temos em mente o que o Espírito Santo tem nos revelado, que nós viemos de Canaã. Aleluia, aleluia. Viemos de Canaã e estamos habitando aqui até que a nação toda, a nação não de Israel, mas a nação de Deus, o povo santo, o povo adquirido, seja formado. Já está chegando a hora de nós voltarmos, aleluia, para a terra prometida. Assim como Moisés tirou o povo do Egito, Jesus vem tirar o seu povo das garras deste mundo e de Faraó. Assim como Josué, sucessor de Moisés, levou o povo à terra prometida, de volta à terra paternal, assim o Espírito Santo sairá com a igreja a encontrar com Cristo nos ares, que estará nos aguardando, assim como Eliezer, juntamente com a Rebeca, foi ao encontro de Isaac, enquanto este se encontrava orando no campo. Temos na Bíblia Sagrada várias passagens como figura mostrando a nossa saída do Egito. Mas enquanto estamos no mundo, o Egito já não está mais nos nossos corações. Nós estamos em perigo, vamos perecer. Clame ao seu Deus, Moisés, peça a ele agora